Boa tarde para todos. Eu falo boa tarde, mas faltam 2, 3 minutinhos para tocar os nossos sinos aqui para indicar o meio-dia. Então, irmãos, nós ontem começamos a refletir o trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. E hoje nós vamos falar sobre dentro desse evangelho, sobre o sentido teológico, ou melhor, o sentido da fé. Qual é a mensagem que nós vamos poder extrair desse evangelho? O evangelho é como se fosse um material muito sintético, condensado. Ele não explica tudo. Ele nos dá ele nos apresenta um núcleo, mas eu diria como uma fruta, como alguma castanha, se você não tirar a casca, você não consegue entrar no cerne, no núcleo, nessa parte substanciosa que é o comestível, né? Da castanha a noz. Da castanha, tirar a casca para você comer a noz, ou comer a castanha. A mesma coisa, a fruta, se não tirar a casca, você não pode comer a parte que é comestível lá dentro. Então o evangelho também, ele tem essa natureza. Nós temos que fazer o estudo, a interpretação, para pegar o sentido da fé, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, lembram vocês que ontem nós falamos sobre iniciamos o evangelho sobre o verbo amar. Falar amar é uma coisa muito superficial. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os estudos que a psicologia até aqui pode nos ajudar como instrumento, como ferramenta para a compreensão desse amor completo, pleno, verdadeiro, espiritual, que Jesus está fazendo referência quando ele cita para nós qual é o maior e o mais importante mandamento da palavra de Deus, da Torá ou da lei, que tudo são sinônimos. Então vamos iniciar fazendo a oração inicial para a gente proclamar a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, o nosso coração, a vossa graça, ao vosso amor que nos toca profundamente e nos faz enxergar com os olhos maravilhados o que a vossa revelação nos apresenta em Cristo Jesus. Nós pedimos a vós que teu Espírito possa agir por nós, para que consigamos compreender não só no intelecto, mas apropriar-nos com o coração, como colocar em prática a revelação do seu amor tão grande e fazer com que, no mundo de hoje, possamos ser uma boa nova para cada pessoa que encontrarmos em nosso caminho. Isto nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos, irmãos, aqui a proclamação do Evangelho. Eu sempre faço no início da live a proclamação, porque pode ser que alguém entre hoje e não participou ontem. Então, ajuda também a refrescar a nossa mente para o sentido de tudo isso que eu vou dizer para vocês. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, antes da gente entrar na meditação teológica, meditação da fé sobre o texto, eu vou fazer aqui uma introdução sobre essa questão, como funciona a nossa mente. A nossa mente é constituída quem fez esse estudo elaborado por tantas outras pessoas que vieram estudando esse mecanismo da nossa mente, foi Sigmund Freud. Todos já ouviram falar, nem que seja em piadas, dizendo que Freud explica, quando ele trata desse estudo da mente. Então, vocês sabem que a nossa mente é dividida em pré-consciente, consciente e inconsciente. Então, foi bom isso, mas o estudo de Freud está baseado na pesquisa também de outros autores, mesmo da mitologia grega, que tem todo o material farto para a gente entender essa questão da nossa mente humana. E é importante a gente usar esses estudos que hoje nós temos para a gente se conhecer melhor. São esses instrumentos que temos à mão para o conhecimento do nosso mundo interior. Então, dizia esse homem que o ser humano não é movido apenas pelo lado consciente dele, porque grande parte das ações humanas está sendo influenciada poderosamente por uma porção da mente, eles falam psique, dessa psique humana que não é plenamente percebida pela nossa consciência. O lado consciente não percebe o que está no lado inconsciente. Para vocês terem uma ideia qual é a dimensão disso, imagina se tivesse um iceberg, sabe aquela geleira que fica no mar boiando? A parte menor do iceberg é o que está à vista, acima do nível da água, mas embaixo, gente, tem uma montanha de gelo. Foi com este iceberg, um desses icebergs, que afundou aquele Titanic, porque eles acharam que era apenas uma pedrinha de gelo e não imaginava que fosse uma montanha. E o navio foi para bater e liberar o caminho, quebrando o gelo, mas foi a montanha de gelo que fendeu o casco do Titanic e afundou, como vocês assistiram lá no filme. Bom, então essa parte que está abaixo da água, dessa montanha escondida, é o inconsciente. O consciente é só aquele pedacinho que fica acima, que a gente pensa que é pequeno, mas não é. Ele é a ponta do que está embaixo, ou seja, o consciente é o mínimo do que nós vemos e o inconsciente está escondido. Então ele fala que esse mundo inconsciente chamamos de id. Essa palavrinha vai ser importante. Daí vem a palavra identidade, talvez idioma, idiosincrasia. Id. A palavra em latim, ela significa isso. Esse uso da palavra id, que é a parte inconsciente da nossa mente, significa essa porção obscura, misteriosa e que está inconsciente. É composta, essa parte inconsciente da nossa mente, ela é composta pelos nossos instintos, né? De comer, né? De beber, do prazer, enfim, todas essas coisas aí. Também ela é constituída dos impulsos, né?
que estão dentro de nós, desejos inconscientes, medos, lembranças que foram rechaçados pela porção consciente da nossa psique em virtude das regras morais. Porque veja bem, se você tem vontade de comer doce, é o seu inconsciente, não é? Mas você não é que a vontade não vem só pelo fato de, porque veio a fome, ai que vontade de comer um doce. Pode ser que atrás desse doce esteja uma carência afetiva, não é? Porque na época, aí vem a minha psicologia barata para ajudar vocês. A mãe, vendo que a criança está com fome ou com fome não quer saber de pegar a mamadeira, o que a mãe faz? Ela vai lá e toca um pouquinho de açúcar para adocicar, já que ela não tem tempo. E a criança chora não é para comer, a criança chora para ficar nos braços da mãe. A mãe não percebe, acha que é fome e quer forçar ele a comer e coloca açúcar na mamadeira. O bicho vai lá, um animalzinho, pelo inconsciente dele, ele associa a presença da mãe àquele doce da mamadeira. Daí surge a necessidade de um adulto se agarrar a um chocolate e ficar comendo toneladas de chocolate, porque foi viciada pela mãe a colocar açúcar na chupeta, na mamadeira, e daí essa associação não da fome, mas do prazer de comer. Vocês estão vendo como funciona, gente? É meio complicado isso aí. Esse é o inconsciente, que estão aí os medos, lembranças, que fomos rejeitados pelo lado consciente ou pelas regras morais que a sociedade impôs em nós, tá? Então essa parte, eu estou falando isso, vocês vão entender depois o que Jesus diz no Evangelho. Então o id, ele busca esse lado inconsciente, ele busca prazer e evita o que é aversivo, né? Ele está sempre buscando a responder os seus desejos interiores. Lembra quando eu falei para vocês do falso eu? Temos um falso eu e temos um verdadeiro eu. É justamente esse falso eu dele que estou tocando agora para vocês. Então essa porção consciente da nossa mente, da nossa psique, é aquela que temos de forma permanente e que Freud chamava de ego. Esse ego significa eu, meu eu, o eu verdadeiro. Temos o falso eu, que é esse lado do id. É complicado, né? Mas vocês têm que saber entender isso aí. A palavra latim o ego deu a formação do que nós chamamos a tradução de eu, né? Esse eu consciente, não o id inconsciente da mente. Bom, então diz aqui ele que o nosso eu rejeita muitos de nossos pensamentos por eles irem contra as normas da ética. Normas que durante toda a nossa vida foram absorvidas pela nossa psique. E essas normas morais, éticas, que foram absorvidas, por exemplo, quando a mãe diz, não pode, não pega, não faça isso. Isso a mãe está fazendo com que essa criança, levada só pelo inconsciente, assuma as proibições. O não pode, não faça, cuidado menino, é o superego. A mãe cria isso dentro do filho, tá? Esse superego significa sobre o eu, sobre o próprio eu. É a função do ego. Veja bem, se o id é impulsivo, inconsciente, é desejo, são emoções que temos, o ego, gente, vai ser o id é o tronco da árvore, o ego, o eu, será a casca da árvore, é o que você vê por fora, por dentro você não vê nada. Então, temos que, aí existe todo um mecanismo de controle, de interação entre essas três realidades, que são antagônicas, o id
que é como uma criança, o lado inconsciente nosso que quer extravasar. E o ego é aquilo que nós recebemos, que chamamos de consciência, a minha consciência. E o superego são as normas que foram colocadas aí para controlar o id. Daí, gente, nasce para os gregos aquelas pessoas que, vivendo em sociedade, não queriam viver na polis, na cidade. Os gregos chamavam a cidade de polis. Aqueles moradores da polis que não estavam querendo viver de acordo com as normas, com as obrigações, os deveres da sociedade, eles eram chamados de idiota. Não é o mesmo que nós entendemos hoje, tipo o idiota, um otário. Não, o idiota é aquele que não quer compromisso, aquele que quer viver fora da sociedade e não abraça os compromissos da sociedade. Esse era chamado na Grécia Antiga por idiota. Bom, essas palavras que eu estou, esse preâmbulo, essa introdução, para vocês entenderem tudo isso, quando Jesus fala amar, não tem nada a ver com o id, com o desejo, sentimento. Isso é um amor de adolescente. Vocês já viram o adolescente? Ele deixa de ser criança para entrar na fase adulta. Mas como ele não tem um controle muito bem firmado do seu ego, que é seu consciente, e nem do superego, ele quer se autoafirmar metendo os pés pelas mãos. Aí o pai tem que dizer: olha, você quer liberdade, mas eu te exijo responsabilidade. Esse controle é para poder amadurecer e formar esse lado adulto do homem. Vamos ver como Jesus, no evangelho de hoje, tenta nos ajudar através desse diálogo com esses tais religiosos fariseus que estavam ali. Então eles, como eu disse a vocês, eles estão perguntando qual é o maior, o mais importante dos mandamentos. Jesus não responde, mas ele diz usando o verbo amarás, como se dissesse para eles: vocês têm que aprender a amar. Vocês são doutores da lei, são teólogos, são intelectuais, mas vocês não têm coração. Vocês não sabem amar. Estão dentro da igreja, rezam o terço, participam, mas humanamente são uns trastes, são uns imaturos, são uns adolescentes nas suas carências, ou são crianças infantis, que é pior ainda. Uma criança é um animal, como um cachorro, ela não sabe o que faz. Ela tem, desculpe essas comparações que eu estou fazendo, espero não agredir vocês. Vocês têm que entender que o homem tem no seu corpo o lado animal, o lado racional e o lado espiritual. Então a primeira etapa, se não amadurecer, nós vamos ficar com esse lado, vamos levar até na vida adulta esse lado animal, esse lado inconsciente nosso. É nesse sentido que eu estou aqui, não dá tempo para a gente ficar trabalhando sobre isso. Se precisar, parece que tem um senhor, se fala para ele se precisar de abrir, né, para ele sair. Desculpe, é porque tem na igreja, estou fazendo a live aqui, tem uma pessoa aqui dentro, precisa sair. O sentido que Jesus quis dar ao verbo amarás, quando ele falou para esses homens, amarás, é aprender a abrir um espaço dentro deste teu eu, que você está fechado em si mesmo, preso a seu próprio id, e não quer se abrir para a realidade social, não quer enfrentar a sociedade, o mundo que é o outro na sua existência. Então, isso é o que Jesus está pedindo: amarás, abrir um espaço, aprender a abrir o seu interior, aprender que você tem que criar a hospitalidade para com o outro, vivenciar isso em teu coração. Pois bem, diz Jesus, aqui extraímos desse texto, outra coisa
O amor é, senão esse exercício contínuo de abrir espaço para o outro. Nós temos que estar em contínua abertura, em contínuo amadurecimento do nosso próprio eu, que está fechado em si. Porque, irmãos, se nós não abrirmos o coração numa relação para com os outros, para com os diferentes, então como é que eu vou poder aceitar Deus aqui dentro, se eu não aceito nem ao próximo que eu vejo, que eu toco e que eu sinto? Por isso Jesus faz o convite àqueles religiosos, que a primeira coisa que eles têm que aprender é amar. Amar é abrir o espaço interior para essa relação em diálogo com os que estão fora, com os outros. Esse outro pode ser o meu semelhante, esse outro pode ser Deus. E se abre esse espaço, você abre a esperança para que o Espírito possa agir aqui dentro. Porque vejam, se eu não tiver esse espaço aberto, Deus não pode agir na minha vida. Por isso que diz lá no Apocalipse: eis que estou atrás da tua porta e bato. O que porta que é essa? É o coração. O coração, ele tem uma porta cujo trinco está para o lado de dentro. Só você pode abrir. Deus não pode arrombar a porta da tua casa. Eis que estou atrás e bato. Se abrires, eu entrarei e farei uma ceia contigo. Ou seja, uma refeição de amizade. Nós vamos entrar em comunhão. Não fala que vou comungar, vou comer. Essa é a comunhão que Deus quer fazer com o nosso ser interior. Se não tivermos uma vida interior, nós não dialogamos com Deus. E nós não dialogamos com os outros. Estamos fechados nessa casca do próprio eu. Então, o convite que Jesus faz aqui é amar, abrir esse espaço para que o Espírito possa invadir, e é aí que Deus estará. É aí que o divino acontecerá no humano. Gente, é simples. É simples. Ele, Jesus, não nos considera indigno dele. Jesus, olha aqui na cruz, ele ama a todos por igual. Ele ama o santo, ele ama o pecador. Ele ama o justo, o injusto, o mal e o bom. Jesus é essa abertura do coração de Deus dada para nós. Por isso que ele está pregado ao lado de dois ladrões, dois malfeitores. Esses malfeitores somos nós. Um tem um id imaturo, infantil, começa a caçoar de Jesus. Vocês chamam de mau ladrão, né? E o outro abriu para a consciência e aceitou Jesus como seu superego, como seu alter ego, para dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, lembras de mim? Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda que está aí. Pois então, irmãos, Jesus não nos considera indignos dele. Ele aceita ser um trapo um trapo para limpar as nossas sujas feridas. Tudo que fizermos de errado, ele é esse trapo que nós vamos poder usar. Ele se reduziu a isso. Por isso que está desnudo na cruz, para mostrar que se despojou de nós para nos vestir com sua graça. Então vamos lá, entrando no Evangelho. Vemos no contexto da passagem de hoje que Jesus está em Jerusalém.
Então ele está ali. Eu vou te pedir para vocês entrarem lá no Google e pesquisar maquete da cidade de Jerusalém. Aí tem vários vídeos do YouTube, vocês vão ver, mostrando uma maquete, como era o templo de Jerusalém. Então lá, maquete da cidade de Jerusalém. Então vários vídeos, aí vocês vão assistir e vão ver como que era o templo. Vocês vão ver que o templo tinha a esplanada, um grande parque espaçoso, pátio, e tinha uma parte murada que ali é como se fosse uma igreja, mas é o Santo dos Santos. Só os sacerdotes entravam ali, os levitas. As pessoas comuns não entravam lá dentro, elas ficavam do lado de fora. Então eu quero que vocês tinham o lado das mulheres e o lado dos homens. Vocês vão ver esses vídeos que temos aí de graça, que é uma maquete. Bota lá, maquete da Cidade Santa, e vai aparecer para vocês. Tem um lá de um guia judeu, tem 10 minutos de filmagem, eles filmando, mas tem que ser lá em Israel, não adianta ser lá em Orlando, não. Tem um de Orlando, mas eu não gostei. É uma maquete réplica. O melhor é que seja lá em Jerusalém, e se de preferência por um guia judeu, porque eles têm que estudar todo o Novo Testamento para ser guia em Israel, que eles têm que explicar toda a parte arqueológica. Isso vai ser bom para vocês pesquisar. Se não conseguirem, depois vocês me mandem aí uma pergunta que eu mando para vocês a filmagem, o link do YouTube. Bom, continuando então. Então Jesus está em Jerusalém. Por que ele foi lá? Ele foi lá, irmãos, para concluir a obra dele. Ele vai passar alguns dias, ele vai enfrentar esses grupos. Jesus vai estar no olho do furacão. Então nós já vimos, já no domingo passado, que Jesus esteve lá no templo, sendo abordado por aqueles grupos que perguntavam, queriam jogá-lo numa armadilha, fizeram uma emboscada dizendo se era legal ou não pagar imposto a César, com os representantes do imperador ali para pegar ele no flagrante. Vocês viram como que ele se saiu bem, dando a resposta para esses grupos religiosos. Então agora ele vai para Jerusalém, segundo vemos no Evangelho de hoje. Está Jesus na Cidade Santa já há alguns dias, porque ele já expulsou os vendedores do templo, já fez lá uma limpeza. Agora Jesus está lá no pátio do templo, nesse recinto, um lugar muito enorme. Para quem já esteve em Jerusalém sabe disso. Esse lugar não tem teto, cobertura, parece, como eu disse, um pátio enorme, um grande parque, com alguns lugares que são fechados, mas tinha esse espaço na esplanada onde todos ficavam ali, onde tinha a venda desses animais, que era um mercado para o sacrifício que os peregrinos iam fazer. Então as pessoas ficavam ali rezando até a hora do sacrifício, de levar esses animais para serem sacrificados. E Jesus estava nesse momento passeando de um lado para o outro e se deparando com esses grupos que de quando em quando eles vinham para abordá-lo e afrontá-lo. Esses são os doutores da lei. E nesse evangelho de hoje, eles vieram, esses doutores, com uma pergunta fundamental, para saber da parte de Jesus como ele encarava a palavra revelada que eles conheciam por Torá. Por isso que eles vão perguntar: qual é o fundamental, a parte mais importante da Torá, da lei, ou seja, da palavra de Deus? Ele só tinha como palavra de Deus o Antigo Testamento. Não existia um Novo Testamento ainda escrito, como vocês têm na Bíblia de vocês. Então veja bem, Jesus vai
a pergunta que eles farão é essa: mestre, qual é o maior mandamento da Torá, da lei? Eu falei ontem que eles, para viver, colocar em prática a lei, a Torá, eles criaram 613 normas e regulamentos, sendo 365 correspondentes aos dias do ano, como proibições, e 248 que representam os ossos que temos no nosso organismo, que são 248 normas e mandamentos, para viver o espírito da palavra de Deus. É como se fosse os andaimes para você conseguir formar esse edifício que é a palavra de Deus. Então eles ficavam com os andaimes. O que é importante é o edifício, a palavra, mas eles davam valor ao andaime, que é na realidade essa construção de leis e de normas. Por isso que eles queriam saber de Jesus qual seria, dentro da palavra, o núcleo, o que é mais importante. Então temos que sublinhar aí, gente, que Jesus, nesse momento, ele está na iminência da sua morte, porque eles estão tramando a morte de Jesus. Não se esqueçam disso. Apesar deles estarem ali rodeando Jesus e alfinetando ele com essas perguntas, na realidade, Jesus já sabia o que iria vir acontecer com essa morte vergonhosa que ele passaria através do suplício da cruz. Então, às vésperas da sua morte, Jesus sabe que já está a ponto de ir embora, de ser pego, de ser julgado, condenado e executado. Então Jesus está consciente que está na hora de enfrentar os eventos decisivos e as hostilidades de seus inimigos que não dão trégua. Por isso que eu falei para vocês, Jesus ele pôs a mão na caixa do vespeiro. Por isso que ele está sentindo no coração dele essa pressão violenta. Jesus não duvida de lançar mão de gestos e palavras que estão em capacidade, como nenhuma outra, de revelar o que pode ser uma pessoa viver segundo Deus. Apesar dessa pressão, Jesus abre o coração e expõe para essa gente o que deve ser feito para viver conforme Deus quer. Ele não nega de responder a essas indagações de todos esses grupos e desses doutores da lei. E Jesus diz para eles, começando pelo verbo, amarás. Amarás. Ele, o Senhor, dentro em pouco, abrirá espaço, precisamente ele, a experiência da negação e traição. Olha, amarás. Ele não está fazendo apenas, gente, uma resposta a uma pergunta ali naquele momento. Olha o que Jesus está dizendo, amarás. Ele sabe o que o aguarda nesse momento tão decisivo da vida dele, nessa experiência dura que foi a negação dos seus discípulos, o abandono, a traição. Amarás. Por isso que a gente entende quando ele diz no Evangelho, amarás os vossos inimigos, rezarás por eles, desejarás o bem deles. Eu digo para vocês, eu não consigo, eu tenho que me preparar, porque não é fácil. Uma coisa é falar aqui para vocês, a outra, gente, é levar na cara, dar a cara para bater. Tem que ter uma estrutura interior. Eu não sei se meu id, meu lado inconsciente permitiria, senão viria o ataque da ira. Vocês estão entendendo? Porque o id tenta se autopreservar, né?
Nós não estamos preparados para esse abandono. Amarás. Ele, o Senhor, está dizendo, frente à experiência mais profunda da sua vida, que ele está percebendo a negação e a traição. Jesus será agredido em sua integridade física e moral, e ele está aceitando ali, sem desmentir-se, nem por isso deixar de amar nem um só instante. Jesus, apesar de tudo, ele está dizendo: amarás. Quando o panorama, toda essa realidade se obscurece em torno de Jesus nas vésperas de sua morte, a palavra que está presente nos seus lábios é amar. Gente, isto prova para nós o quanto Jesus era um homem equilibrado. Eu não sou um homem equilibrado. Vocês estão entendendo? Eu estou falando, não é equilibrado no sentido consciente, no lado também inconsciente. Eu não sou um homem equilibrado. Eu preciso amadurecer interiormente do meu verdadeiro eu, porque quem determina as posições é meu falso eu. A maturidade vem quando interiormente você vive o verdadeiro eu. Isso os santos vivem, nós simples mortais não conseguimos ainda, mas vai chegar um dia que chegaremos a esse grau de maturidade, nem que seja no último suspiro da nossa vida, que tenhamos que dizer: Senhor, chega, estou cansado, me coloco nas tuas mãos. De maneira que nessa passagem, gente, encontramos gestos e palavras que são como que um testamento de Jesus e cujo apreço da própria existência é o verbo que ele pronuncia com os lábios: amarás. Olha o que Jesus está dizendo. Imagina você com a espada em cima da tua cabeça, você dizendo: amarás. É difícil, não é? Amarás. E o que conta para Jesus nesse momento final, nesse momento crucial, nesse momento do absurdo: amarás. Isso é o que Jesus repete a esse doutor da lei, que está ali envergado com sua intelectualidade, com o seu saber, que o enche de orgulho e quer saber dele. E Jesus só pode dizer para eles, a partir da sua realidade de homem: amarás. Então, diante desse sujeito, esperto em teologia, que depois de tantas reuniões exaustivas que eles tiveram na calada da noite, para buscar um modo de ver como enredar Jesus nessa controvérsia e colocá-lo num aperto para denunciá-lo, vem agora diante de Jesus para pô-lo à prova lá no recinto do templo, no qual se presta culto a Deus mesmo. No lugar sagrado, eles vão apertar Jesus contra a parede e Jesus simplesmente dirás: amarás. Da onde Jesus tira isso? Da palavra, gente, da palavra de Deus, do Deuteronômio, lá que eu citei ontem para vocês, Deuteronômio 6, versículos de 4 a 5, que Jesus vai reler e vai adaptar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Toda a palavra de Deus, toda a Torá, a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Sem eles, vocês não cumprem nada do que está na lei. E assim Jesus coloca essa resposta para eles, e que amanhã nós vamos trabalhar sobre ela, dando continuidade a essa reflexão teológica. Pessoal, antes de eu terminar, eu queria fazer uma proposta para vocês, né? Não é para afagar o id de vocês, não. É para o ego, né? É o seguinte: eu estou trabalhando o evangelho de domingo na segunda, terça, quarta e quinta com vocês. O que eu estou percebendo é o seguinte: o número de frequentadores, de participantes da live é mínimo. Geralmente na visualização dá mais ou menos 40, 50, 60 pessoas. Então quem está assistindo de fato, quem se tornou cativo dentro desses 40, 50, eu sei que permanentemente estão participando. Mas eu sei que agora vocês, acabado esse tempo da quarentena, vocês estão voltando ao trabalho. Vocês estão deixando de refletir, de meditar. Vocês estão correndo atrás do prejuízo, não é verdade? Eu sei que vocês vão buscar um outro horário para assistir essas meditações. Então vou propor o seguinte para vocês: que tal se a gente fizesse tudo isso em 1 hora, mas num dia só? Aí eu tentaria resumir, sintetizar, daria para vocês a meditação no plano teológico e a meditação segundo a espiritualidade dos padres da igreja. Essa é a minha proposta: pegar um dia e fazer isso, para que vocês ao longo da semana, faria na quinta-feira, por exemplo, aí vocês teriam tempo de ver isso ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, porque teriam um tempo maior, porque não basta só escutar, vocês estão meditando, vocês vão pegar o evangelho, vão abrir a Bíblia, vão ler o que eu estou propondo, depois vocês vão escutar a live, e aí isso dará a vocês condições de participar melhor da missa do domingo, que vocês vão celebrar a nível presencial. Que tal a proposta? Vocês pensem e depois escrevam aí para eu poder colocar isso no pacote, e quem sabe a gente começar a experiência na próxima semana. Tudo bem, gente? Deixo para vocês darem aí um alô para mim, tá certo? Então vocês se manifestem, por favor. Precisa ser agora. Amanhã, em vez de vocês me darem o bom dia, tudo bem, ai que bom, vocês colocam alguém já disse lá, a Claudete, pode ser. Muito obrigado, Claudete. Né? Outra, Suzana, ok? Assim vocês vão manifestando. Não precisa ser hoje. Vai colocando alguma coisa para que eu possa saber. Sabem por quê? Porque eu sinto que vai pesando para vocês diariamente. Fica muito comprido. Se a gente faz na quinta-feira, numa hora, dá para eu fazer uma bela síntese, e aí vocês pegam. O que é importante é o conteúdo que vocês vão poder meditar para a vossa semana. Gente, vamos finalizar com a bênção, que eu já ultrapassei o momento. Então, uma boa tarde para vocês. Permaneçam na paz do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, irmãos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.